Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 20. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 20. Versículo 23. Você que vai fazer o curso de batismo, a Fran está dando um sinalzinho lá, que você pode sair aqui com a Lúcia, ok? Lembrando então que o batismo é dia 30. E se você deseja se batizar, você precisa fazer o curso agora, porque quarta nós não teremos os cursos, porque não teremos o culto na quarta, ok? Então se você deseja, pode sair aqui à minha direita com a Lúcia. Amém? 1 de Reis, capítulo 20, verso 23, diz assim: os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso eles foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles nas planícies, nos vales, e por certo prevaleceremos contra eles. Vamos orar. Pai, nós te adoramos nessa noite. Obrigado, Deus, por esse momento tão precioso que temos para ouvir a tua voz, para ouvir a tua direção, e nós nos rendemos, Deus, ao teu controle, ao teu agir. Por isso te pedimos, fale conosco, Senhor, que no nome de Jesus a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é como uma espada de dois gumes, Senhor, possa penetrar em cada coração aqui e produzir em nós frutos de arrependimento. Nós pedimos para que o Senhor continue cercando esse salão com fogo, Deus, para que nenhum mal, nenhuma seta, nenhum dardo inflamado do inimigo prevaleça nessa noite, mas que tão somente a tua palavra, ó Deus, flua no nosso coração. Nós te louvamos, ó Deus, por essa chuva. Obrigado por essa água que cai no nosso solo, Senhor, mesmo, ó Deus, com tanta, ó Deus, imprudência, Deus da humanidade, o Senhor ainda continua misericordioso e derramando água sobre nós. Por isso nós te louvamos como igreja e declaramos os céus abertos, Deus. Assim como essa chuva natural cai sobre a terra, nós profetizamos as chuvas, ó Deus, do Senhor caindo, ó Deus, espiritualmente, emocionalmente, nas famílias, na saúde, Deus, no nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém. Queridos, quando olhamos para esse texto, nós vemos aqui um texto a qual vem nos ensinar uma verdade sobre o nosso Deus. Se você olhar no capítulo 20, aqui de 1 Reis, você vai ver uma história muitíssimo interessante. No início do capítulo você vai ver, depois com o tempo, que o rei da Síria, chamado Ben-Hadad, um homem totalmente perverso, contaminado pelas trevas, se levanta para tentar destruir Israel. Se você olhar lá no início, ele começa a investir contra Samaria, e depois ele chega e manda um recado para Acabe, dizendo: Acabe, daqui um ano eu volto para destruir todo Israel, que está sob o seu domínio. E a Bíblia diz, você pode ver depois lá no início, que Ben-Hadad, ele fala o que para Acabe? Eu vou tomar o seu ouro, eu vou tomar a sua prata, eu vou tomar as suas esposas, eu vou tomar os seus filhos, eu vou tomar os seus animais, eu vou trazer uma destruição sobre a terra de Israel. E a Bíblia diz que Acabe, irmãos, ele aceitou aquilo. Acabe, no início do capítulo, ele fala: não, tudo bem, pode vir, está aqui, os despojos são todos seus, entrego para vocês os nossos recursos, nossos filhos para a guerra, estão todos aqui à sua disposição. Mas a Bíblia diz um pouco mais à frente, que um profeta, a Bíblia não diz se foi Elias, ou se foi Eliseu, ou outro profeta, mas a Bíblia diz que então, um profeta se levanta e fala o que para Acabe? Acabe, você está ficando doido, né? Trazendo o nosso vocabulário. Você vai entregar tudo que Deus nos deu nas mãos do povo da Síria? Você vai entregar aquilo que Deus nos deu de valor, a família, você vai entregar os recursos, você vai entregar, né, nossas armas de guerra para um incircunciso, um homem que não é do nosso meio? Ei, Acabe, se posiciona. Você vai ver isso no versículo 22, esse profeta dizendo isso: olha, se posiciona, vamos para cima. Só que ao mesmo tempo, a Bíblia diz que o povo da Síria, descobrindo, olha só, descobrindo que Acabe estava mudando a sua fala,
de não mais entregar os seus despojos ao rei da Síria, mas que ele iria se posicionar contra a Síria, o povo da Síria diz o seguinte ao rei da Síria, esse texto que nós acabamos de ler: rei, fica tranquilo, da outra vez Israel ganhou de nós porque eles lutaram contra nós nos montes, só que nos vales Israel não tem poder, nas planícies, nos lugares baixos Israel não tem poder. Portanto, rei da Síria, fica tranquilo, vamos contra eles. E a Bíblia diz então que depois eles vão contra Israel, mas Deus operou um grande milagre. E o que eu quero dizer com isso nessa noite? Irmãos, hoje não é diferente. Infelizmente, o inimigo das nossas almas, Satanás e seus demônios caídos, eles têm investido contra nós, o povo de Deus, colocando em nossa mente que nós só podemos vencer as nossas batalhas em dias de montes. O inimigo muitas vezes tem colocado na nossa mente que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, como diz o pastor Pedro, não é o Deus que tem um poder, Ele é todo-poderoso, ou seja, todo o poder está em Deus. O inimigo muitas vezes coloca na nossa mente que esse Deus, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Elion, o Yeshua Hamashia, o El Roi que tudo vê, esse Deus magnífico, esse Deus soberano, muitas vezes o inimigo tem colocado no coração de muitos cristãos que o nosso Deus só vence nos dias de montes, que o nosso Deus só tem poder para nos livrar nos dias que estamos bem, nos dias que estamos na graça, na vitória, nos montes do dia a dia. Mas quando passamos pelos vales, o inimigo tem colocado em muitos corações: daí você não sai, daí Deus não te tira. E ó Marta, ó Maria, já tem 4 dias que está morto, pode ficar tranquilo, não tem como Lázaro ressuscitar, é um vale, é um momento difícil, não tem como as coisas acontecerem. E por incrível que pareça, irmãos, muitas pessoas têm dado ouvido a Satanás, pensando que o nosso Deus só tem poder nos montes e não nos vales. Que Deus é esse então? Eu não conheço na Bíblia esse Deus, pelo contrário, eu conheço um Deus que está acima de tudo e de todos. E nós nesses dias precisamos entender isso. O que é um dias de montes? Quer ver? Dias de montes são aqueles dias onde tudo vai bem, é ou não é? O dia que você acorda, tua esposa está lá maravilhosa, linda, com um sorriso na orelha, o café pronto na mesa, sem nenhuma promissória, ou duplicata, ou conto, ou notícia para te dar. Pelo contrário, daquilo tudo lindo, mesa preparada. E aí você olha lá os seus filhos, tranquilos, calmos, sem chorar para ir para a escola, não é? Tranquilos, dizendo: papai, me leva para a escola, não vejo a hora de ir, estou com saudade da tia. São dias de montes. Aí você chega no trabalho, aquele clima gostoso, você olha para a sua conta, está lá positivo, um azulzão maravilhoso, igual a camisa do pastor Wilson, aquele azul digno, sabe? Aí você olha o seu carro com o tanque cheio, e se tiver na metade você já vai lá e abastece, é ou não é? Você olha para o vizinho, aquele vizinho maravilhoso que te leva pão assado à tarde. Você olha para o Brasil, um governo maravilhoso que não rouba dos pobres. Então o João de Deus é convertido. Você vai vendo assim coisas maravilhosas, irmão. São dias de montes. Você olha para o seu corpo sarado, é ou não é? Está na academia, está malhando. Olha, dia de glória. Cachorro obediente. Você sai da cama de dia. Gato não morde o pastor. Tem gato andando, mordendo o pastor, irmãos. Mas amém, vamos deixar para depois. Aí você sai da cama, você não chuta o canto do guarda-roupa. Coisa linda, linda. Você chega na igreja, irmãos, os profetas vêm, profetizam, põe a mão na tua cabeça. Você sai na rua, você fala com Deus, Deus usa até o passarinho para falar com você. Coisa linda. Mas no dia do vale, você já levanta e chuta o canto do guarda-roupa, bem naquela unha encravada que você não conseguiu pagar a manicure para desencravar o trem. Aí depois você chega lá, a esposa já chegou, tem que pagar isso hoje. O homem do banco ligou porque tem uma conta lá atrasada, tem que fazer alguma coisa. Aí você vai montar no carro, acabou o combustível. Mas como você deixou acabar o combustível? Porque o marcador já estava quebrado fazia 30 dias. E aí começa, irmãos, aquela tribulação. Aí você pede para Deus falar com você, o profeta fala à direita, fala à esquerda, para frente, para trás, mas com você não fala nada, é ou não é? Começa aquelas situações, enfermidade, luta, filhos,
Você vai levar o filho para a escola, é meia hora tentando dizer para ele que a escola é boa, e aquele negócio todo. Irmãos, dias difíceis, dias de vales. Só que nós precisamos entender, amados, que nesses dias maus, também o Senhor está conosco. Deus não perde o controle das coisas. Quer ver os jovens? Nos dias de monte, chove paquera. Nos vales, só o Senhor na causa. Nós precisamos confiar que de fato o Senhor está conosco, e não em dias de vales retrocedermos. Outra história muitíssimo interessante é de Baraque. A Bíblia diz em Juízes capítulo 3 que Baraque era um homem de montes, um homem poderoso, um homem que liderava Israel com um braço forte, mas quando dizia que Baraque precisava descer para os vales, ele não descia. Jabim, lá com seus carros, né, intimidando Baraque, Baraque ficava o quê? Com medo em cima dos montes, ao ponto que uma mulher chamada Débora chega para Baraque e diz o seguinte: disse-lhe Baraque: se fores comigo, Débora, eu irei, porém se você não for, Débora, eu não vou. Porque Débora chega para Baraque e fala: ei Baraque, vamos descer, vamos conquistar os vales para Deus, vamos conquistar aqueles territórios. E aí Baraque, de repente, com medo de que Deus não viesse provê-lo de alguma forma, diz: Débora, eu só desço se você descer comigo. E Débora, irmãos, foi tão corajosa que ela disse: vamos descer então, Baraque, e vamos colocar os nossos inimigos para correr. E assim foi feito. Outro exemplo clássico bíblico é de Saul e o seu exército. A Bíblia diz que um incircunciso chamado Golias estava lá no vale de Elá, estava lá todos os dias afrontando Israel no vale. E a Bíblia diz que Saul e o seu exército ficou retrocedido, com medo de enfrentar aquele homem, retrocedido, esquecendo de que o Deus que dá a vitória no meio da guerra não estava com eles. E ficava lá todos os dias um incircunciso afrontando o Deus de Israel. E o interessante é que, se você for estudar, esse vale chamado Elá é o vale da solidão, porque a Bíblia diz que Golias chegava todos os dias nesse vale e dizia: venha um homem lutar contra mim. Ou seja, ele estava dizendo: olha, se desprenda desse exército, se desprenda desse rebanho e venha aqui comigo lutar sozinho. E Israel de fato estava amedrontado, preocupado de estarem só no meio da batalha, se esquecendo que a última profecia, né, do Senhor ali no Novo Testamento, se assim eu posso dizer, é: eu estarei com vocês todos os dias na consumação do século. E ficaram, irmãos, por dias retrocedidos. Mas de repente chega um menino que já havia vencido a solidão dos seus pais, um menino que já havia vencido a solidão dos seus irmãos, que estava lá no meio do campo, lá com o seu pequeno rebanho. Ele chega para entregar uma marmita para os seus irmãos, e sabe o que a Bíblia diz? Que ele vence aquela solidão, que ele olha ali para Golias e fala: mas quem é esse incircunciso que está afrontando o povo de Deus nesse vale? Quem pensa que esse homem é? E interessante, irmãos, que Davi não chama Golias pelo nome, porque pouco importava o nome de Golias para Davi. O que importava para Davi se aquele homem era circuncidado ou não, se tinha aliança com Deus ou não. Quando ele viu que aquele homem não tinha aliança, que era uma afronta para Israel, ele coloca a sua postura em meio à batalha, e a Bíblia diz que ele vence. Mesmo com as pessoas tentando colocar armadura nele, tentando colocar coisas externas nele, a Bíblia diz que ele tira tudo e enfrenta aquele inimigo no vale. Esses dias o Senhor deseja que você saia dessa zona de conforto, meu irmão, que você olhe para a sua casa, que talvez está passando por momentos difíceis, que você está de repente ali com um problema com sua esposa, ou seu marido, filhos, parentes, né, primo ou não sei o que você se posicione, vá para o meio desse campo e coloque o Senhor na frente de tudo. Não permita que pessoas coloquem, né, fardos em você, ou fardas em você que não seja do Senhor. Mas você vai ali em nome do Senhor dos Exércitos para vencer essa dificuldade. Então eu vou ali para aquele meio, como Davi foi, representando a minha igreja. Eu vou ali naquele meio representando, né, a minha cidade, as nações, com uma certeza: esse incircunciso vai cair. Só que às vezes o que nós vemos são pessoas com medo dessa ação do diabo.
Mas nessa noite o Senhor deseja que eu e você entendamos que mesmo que passemos pelo vale, o Senhor está conosco. Jesus, irmãos, nos ensinou isso, e eu repito isso aqui. Jesus não prometeu que seria um mar de rosa, crente. Jesus nunca prometeu que seria fácil, que seria só dias de montes. Jesus deixou claro em João capítulo 16, versículo 33: ei, no mundo tereis aflições, no mundo tereis situações difíceis, no mundo tereis discórdias, no mundo tereis brigas, no mundo tereis crises, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, Jesus ali na oração diz: olha, basta cada dia o seu. Existe o dia mau, irmãos. Existe o dia da angústia, o dia do desespero, o dia da perda, o dia que parece que nem Deus está te ouvindo. Existe esse dia, mas eu e você precisamos aprender a vencer como Jesus venceu. A Bíblia diz que Jesus, lá em Mateus capítulo 17, viveu o monte da transfiguração. Sabe o que é isso? Jesus foi resplandecido, do lado Elias, do outro Moisés. Os discípulos que estavam com ele ficou tão impactado que disse: façamos aqui uma tenda, vamos morar aqui em cima. Porque Jesus sabia viver dias de glória, irmãos, dias de resplendor. Mas também Jesus, em Mateus capítulo 4, soube lidar com as afrontas de Satanás. Quando Satanás chegou para ele dizendo: ei, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se você é isso, se você é isso. Mas Jesus soube lidar no deserto, querido. Jesus soube lidar no vale e não deixou com que Satanás o vencesse. E nesses dias, esse é o desejo de Deus, que nós, nesse final de ano, venhamos aprender a lidar nesses dias. Porque senão, queridos, entenda-me bem, não estou aqui profetizando, mas se nós não tivermos uma postura diferente, 2019 vai ser o mesmo ano que o 2018. Se eu não me posicionar diante dos meus percalços da vida, eu vou continuar sendo o mesmo, vou continuar tendo a mesma família, vou continuar tendo a mesma situação financeira, a mesma situação ministerial, vai continuar. Posso fazer campanha, posso pôr folheto no meio da Bíblia, mas se eu não viver o que eu escrevi nos folhetos que estão no meio da minha Bíblia, nada vai mudar. Eu preciso nesses dias dizer: Deus, transforma aqui dentro, para que eu consiga enfrentar essa situação. Qual é o passo prático para mudar essa situação na minha casa? Qual é o passo prático para mudar essa situação financeira? Qual é o passo prático para que eu flua ministerialmente? Qual é o passo prático para que eu possa ver a sociedade sendo diferente? E então começar a trabalhar nisso, não esperando o dia do monte, mas mesmo no vale da sombra da morte, eu vou trabalhar para que as coisas aconteçam. Só que muitas vezes a gente pendura a harpa no salgueiro, a gente se rende, baixa a guarda nos dias maus. Não, queridos, nós viveremos tudo que o Senhor tem para nós no tempo certo. E como disse Thaís no início do culto, ministrando louvor, irmãos, às vezes Deus nos leva para o vale de ossos secos ainda, sequíssimos, como diz Ezequiel, não para me destruir, não para que eu tenha um encontro com a morte, não, mas para profetizar sobre aquela situação e vê-la dali saindo um exército numeroso e poderoso. O que você vê, Ezequiel? Um vale de ossos secos, Senhor. Então profetiza sobre ele, filho do homem. Por que ele diz profetiza, filho do homem? Deus estava mostrando para Ezequiel: você é carne, você é pó, mas quando você usa recursos do céu, que é a profecia, que é a palavra profética, que é a fé sobrenatural, você pode mudar ambientes. Então entenda, nesses dias, mesmo que eu esteja passando nesse vale, eu vou me posicionar. Não chega, até aqui foi de um jeito, daqui em diante eu vou mudar. E o que fazer então? Como que eu posso ter alguns passos práticos? Primeiro, o que eu preciso fazer no meio do vale? Primeiro, meu amado, confie no teu Deus. A Bíblia diz em Salmos 23, versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E Davi sabia, irmãos, do que ele estava dizendo. Davi já havia passado por muitos estreitos,
por muitos vales, mas havia uma convicção no coração daquele homem: mesmo que eu passe ali, o Senhor está comigo. Mas o que acontece? Muitos têm deixado a fé, muitos têm deixado de crer, muitos têm deixado de viver o sobrenatural de Deus, porque não confia mais que o Senhor está. Então, se tudo está bem, eu estou bem com o Senhor, dou até o dízimo. Mas se tudo está mal, até isso eu corto o dízimo, eu corto o ministério, eu corto a minha vida de oração, eu corto o meu devocional. Não, aí que é momento de intensificar com o Senhor. Mesmo que eu não sinta nada, eu vou intensificar para que o meu coração creia que o Senhor existe e é galardoador daqueles que o buscam. É nesse momento que a nossa confiança tem que aumentar, querido. É no dia da tribulação. Portanto, entre em 2019 pedindo ao Senhor: Deus, me dê muita confiança em Ti. Aumenta essa confiança do meu coração, Senhor. Sabe aquela frase de Pedro: se é Tu mesmo, manda-me ir ter contigo, manda-me andar sobre essa situação. Amados, Ele vai fazer, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que o Senhor estabeleceu, estabelecido está. Deus não perde o controle, amados. Antes de tudo existir, Ele já havia formado tudo. Até o diabo é o diabo de Deus, irmãos. Chega de comparar diabo com o Senhor. Diabo é um derrotado. Para o diabo fazer alguma coisa, ou você e eu damos legalidades, ou o Senhor permite. Porque se não for assim, Ele não pode fazer nada. É um destruído e um derrotado. Só que às vezes no momento do vale, ao invés de confiarmos, a gente murmura, a gente libera palavras que não são proveitosas, até blasfemamos contra Deus. Isso tudo potencializa as represálias sobre nós. Mas se eu me posicionar em fé dizendo: Deus, eu confio que o Senhor está nessa situação, meu irmão, alternativas vão acontecer. Chega de ser como Marta: Senhor, mas já está fedido. Mas E Maria disse: Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Sabe, se de repente chegou a hora de remover a pedra, mas ainda está morto, mas ainda está vale, remove a pedra, meu irmão. Faça algo novo para o Senhor fazer algo novo. Como diz Deus, Ele responde as nossas respostas. Em momentos de vale, é momentos de eu responder coisas para o céu, não ficar lamuriando. Lembra de Elias? Estava uma crise em Israel, faltava até água. A Bíblia diz que ele monta um altar. Ele não falou nada com Deus. Ele monta um altar, joga no altar sementes, porque toda semente tem colheita, seja financeira, seja de amor, seja de perdão, seja de ministério, seja de honra. Toda semente tem, recompensa. Ele lança sementes, e ele lança o quê? O que menos tinha na época: água sobre o altar, sobre a lenha. Ele encharca a lenha, irmão. E sabe o que Deus faz? Responde com fogo, consome aquele altar. E Elias vê a glória do Senhor, o sobrenatural do Senhor. Talvez chegou dias de nós intensificarmos no meio do vale uma confiança dessa. Senhor, mesmo que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que morram os animais no curral, todavia, Senhor, eu vou me alegrar em Ti, eu vou esperar em Ti. O Senhor está no controle. Amém ou não? E em segundo, o que eu posso fazer para mudar algumas coisas? Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 3. 2 Reis, capítulo 3, versículo 15. O que eu faço no dia do vale que vai mudar a minha história, que vai mudar a minha postura, a minha condição diante desse vale? 2 Reis 3, Gedor, um músico. E sucedeu que enquanto o músico tocava, veio a mão do Senhor sobre Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale. Aonde? Aonde, irmãos? Eliseu não disse assim: fazei lá no monte. Não, ele disse: fazei onde vocês estão em crise, aonde você está com dificuldade, aí fazei muitos poços. Porque assim diz o Senhor: não vereis vento, nem vereis chuva, contudo este vale se encherá de água, e beberei vós
e os vossos servos e os vossos animais. E aí depois ele diz: e até os seus inimigos serão derrotados. O que Deus quer nos ensinar aqui também com esse texto? A Bíblia diz que Jorão, a Bíblia diz que Josafá e Elon, 3 reinos, estavam sendo perseguidos pelos moabitas. Homens violentos, homens que matavam até as crianças. Eles estavam em apertos, em apuros, em vale. E aí Deus chega para ele e fala o seguinte: ó, eu vou dar uma estratégia para vocês. Pega um músico e faz no vale poços. E não vai chover, não vai acontecer nada, mas eu vou encher esses poços com água. O que isso representa para nós hoje? Irmãos, depois que eu clamo a Deus por muita confiança, eu preciso me agarrar, primeiro, na adoração, no ambiente onde Deus habita. Irmãos, se a Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores, por que eu paro de adorar quando eu estou no vale? Parou para pensar nisso? Quando eu estou no monte, eu fico cantarolando o dia inteiro. Mas quando está no vale, nem um salminho eu canto. Mas é ali que você precisa atrair a presença de Deus com louvor e adoração. Porque você acha que foi por um acaso que Eliseu disse: olha, traga um tangedor? Você acha que o tangedor era para mexer com as emoções do povo? Ou para fazer um fundinho musical para o pregador pregar? Não, irmãos. Ele estava atraindo a presença de Deus para aquele vale. Eu e você precisamos, em dias de vales, adorar ao Senhor, em tempo e em fora de tempo. Pastor, mas eu não canto, eu não toco. Mas quem disse que a adoração é só para quem está aqui em cima como músico? A adoração é para todos os filhos e filhas que reconhecem que há um Deus no céu digno de todo louvor. Mesmo que eu cante, ali desafinado, mas o Senhor recebe, irmãos, como o mais perfeito louvor, porque saiu do teu coração. E junto com a adoração vem um espírito de gratidão. Como que você adora alguém no meio da luta? Quando você está ali com privações até para comer, você chega no momento de mesa com a sua família e diz: Pai que está no céu, obrigado por esse alimento. Isso é uma adoração, querido. Quando você pega o teu salário já todo comprometido e diz: Pai, obrigado por esse salário. Mas às vezes o crente faz o quê? Nossa, ovo de novo. É ou não é? Mas frango frito de novo, com gordura de 4 dias usada. Mas esse miserável salário, esse filho que é uma peste, é ou não é? Não, esse governo maldito. Não, queridos, em dias de vale vamos adorar ao Deus vivo de Israel, que pode no momento da sua refeição ser entronizado e se manifestar na sua casa, que pode pegar aquele salário que foi reconhecido, que foi muito grato a Deus, e fazer um sobrenatural na sua vida financeira, que pode pegar o filho, a esposa, no momento da adoração e transformar uma casa. O Senhor deseja trazer de volta aos nossos lábios um canto de vitória. Sabe aquela harpa que você pendurou no salgueiro? Tira ela nesses dias, meu amado. Entre em 2019 com uma harpa nova na sua mão, com um cântico novo na sua boca. Sabe aquele cântico do Lázaro? Vou passando pela prova dando glória a Deus. É isso que o Senhor quer trazer nesses dias. Não está assim, mas eu creio que vai mudar. Eu creio que o Senhor vai agir, porque se Ele habita em meus louvores, é dele que nós precisamos. Por isso, quando Larissa ou qualquer outro tangedor está aqui, enquanto nós estamos pregando, irmãos, Deus está agindo no meio da igreja. Deus está curando enfermos sem precisar pôr a mão. Deus está transformando famílias sem nós precisarmos falar, porque Ele age no meio da adoração. E o que o diabo tem tentado roubar de nós? A adoração, a proclamação, a intercessão, a entrega para esse ambiente. E sabe qual que é a prova disso? É claro que existem muitas pessoas que 8 horas estão trabalhando, mas aqui todos os dias tem adoração das 8 às 9, e são pouquíssimas pessoas que vêm. Entendo que muitos estão trabalhando, mas se você pode vir e não tem vindo, queridos, venha para esse ambiente. Foi lá no altar que Ana recebeu a sua promessa. Foi no altar que Ana recebeu uma profecia de um sacerdote desviado.
Porque Ana não estava preocupada com o sacerdote, Ana estava no lugar certo, falando com a pessoa certa, e o certo veio sobre a vida dela, um filho para uma mulher estéril. Por isso, quando você profetiza, mesmo que o contexto seja totalmente contrário, ele vem, e o poder do Altíssimo te envolverá. Ah, meu irmão, Senhor, mas como eu vou ter filho? Vê lá, a Bíblia diz que Deus passa, acontece. A Bíblia diz que Zacarias fica 1 ano mudo, 9 meses mudo, até o menino nascer. Porque pessoas que não sabem reconhecer a profecia em ambientes proféticos precisam ficar quieto, para não atrapalhar o que Deus tem. E por que existem pessoas perdendo ministério, perdendo cargo, perdendo voz? Deus está te calando para você não atrapalhar a obra que Ele tem nesse lugar. Não é pastor, não é líder de diácono, é Deus te parando para que você não atrapalhe aquilo que Ele quer fazer aqui. É Deus tirando pessoas mesmo para não atrapalhar aquilo que Ele quer fazer, irmãos. Já Maria não, o anjo chega para Maria e fala: olha, você terá um filho. E Maria fala o quê? Senhor, eu sou virgem, mas seja feita em mim a tua vontade. Ah, meu irmão, a Bíblia diz que o poder do Altíssimo envolveu Maria, e Jesus foi colocado dentro dela. Ah, que sobrenatural isso. Eu não sei se isso vibra dentro de você, mas quando você vem para o altar em dias de vale e diz: Senhor, cumpre em mim o teu propósito, Ele vem. A conversão dos filhos vem, a conversão do marido vem, a conversão da esposa vem, a sorte financeira muda, tudo muda. Porque eu já não estou mais questionando com Deus, eu estou fazendo o que Ele está querendo que eu faça. Esses dias não é dias de questionar, irmãos, é dias de dizer: cumpre em mim a tua palavra. Mas eu não estou vendo, não preciso ver, eu preciso é crer. E preciso adorá-lo em tempo e em fora de tempo, irmãos. Por isso não dê a sua adoração a Satanás. Credo, pastor, mas eu não adoro a Satanás. Mas às vezes tem atitudes que não me deixam adorar a Deus. E se eu não estou adorando a Deus, por eu ser um ser adorador, eu estou adorando alguma coisa. Às vezes até, principalmente o dinheiro. Focado no dinheiro, focado naquela coisa que é uma nota. Deixa a nota de lado, olha para Deus, o dono do ouro e da prata. Ele tem o recurso certo para a hora certa, irmãos. Maria não tinha recurso, mas quando ela estava lá na manjedoura, quem chega? Alguns reis, a Bíblia não disse a 3. A Bíblia diz que reis vieram com ouro, incenso e mirra. E com certeza aquilo sustentou Jesus até no seu ministério. Porque se Jesus tinha que ter um tesoureiro, dinheiro ele tinha. Entenda, querido, o recurso vem na hora certa. Na hora que você tira o coração do dinheiro e coloca o coração nele, as coisas acontecem. Eu falo isso, irmãos. Esses dias a Fernanda comprou, eu falei de manhã, esses dias a Fernanda comprou dananinho para Manu. E criança sem escola, você sabe, come o dia inteiro, não é? Ou é só a minha? Jesus amado. Mulher e criança come demais. Tô brincando, só para você tirar essa cara de sério. Mas olha, a Manu olhou para mim e, irmãos, eu cheguei do serviço da igreja, tinha assim uma pilha de Danone. Eu falei: eita menina, desse jeito eu vou ter que comprar Danone. E aí, sabe, meu coração ficou assim: cara, acabou o Danoninho, vou ter que ir lá, vai ter que passar cartão, vou ter que comprar Danone para ela. Ontem pela manhã, quando eu chego em casa, tem uma sacola de Danone, um suco de laranja embaixo, porque eu só estava tomando suco, e uma pizza maravilhosa com um recado lá dentro para mim, um recado profético de Deus para mim. Falei: amor, o que é isso? Marcelo e Aline Prado passou aqui e deixou um presente para nós, e mandou dizer que foi Deus que mandou. Aí sabe o que Deus tem que falar para mim? Ei, quem cuida da sua filha sou eu, cara. A sua filha não é sua, antes de ser sua, ela é minha. Aí sabe o que eu tenho que fazer? Graças eu te dou, Senhor. E aí eu chego: filha, come Danone mesmo. Você está com vontade de outra coisa, filha? Pode comer. Porque, irmãos, existem momentos de provas, existe momentos de aperto, né? Você pode chamar como você quiser, de estreito, de luta. Existem dias que você vai para a mata, além de Deus não falar, até o urubu defeca em você. Já aconteceu isso comigo. Falei: eita Deus, se fosse uma águia ainda, né? Mas um urubu. Estou lá na mata orando e nada de Deus falar. O irmão rodopiando igual um doido, e eu num vale seco, e eu indignado com Deus. Deus, mas por que de repente o urubuzão para lá em cima? Falei: olha só, a visitação do inimigo. De repente, e é branco, irmãos, vai entender, né?
Eu falei, Deus, saí indignado, bravo. Existe esses dias, queridos. Se eles vierem, entenda, Deus está trabalhando, Deus está te fazendo melhor. Deus está te fazendo. Esses dias eu estava lembrando, quando eu casei, eu fui morar lá no Centro de Missões. Estava lembrando, pastor Pedro, num cômodo, lá onde o Sidão dorme hoje. E aí, quando à tarde o sol rachando, sabe o que eu tinha que fazer? Lá é telha de zinco que fala, pastor? Telha de zinco. O forro tinha um buraco nele. Eu tinha que pegar a mangueira e ficar jogando na parede lá de fora para ver se refrescava lá dentro. Irmãos, de tamanha... Hoje Deus tem nos agraciado, Deus tem nos dado um lar, tem dado... É minha casa e minha vida, eu estou pagando, mas é meu. Mas aí o crente não tem casa, está no aluguel, aí Deus abre a porta para uma casa e minha vida, o cara ainda reclama. Deixa eu te dar uma boa notícia. Você vai continuar no vale, se você no vale não reconhecer o Senhor e adorar Ele em espírito e em verdade. Deus vem e acaba com Jó, irmãos. Foi Deus que fez. Deus disse, Satanás toca, arranca tudo, até os filhos, só não toca na mulher, porque a mulher vai ajudar Satanás a tratar ele. Só não toca nela. E aí Jó quis embravejar e quis... Resumindo a história, no final ele diz, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora eu te conheço. Irmãos, Deus mudou a sorte de Jó, devolveu tudo em dobro para ele. Por isso eu quero te chamar a tua atenção, com muito carinho nesses dias, adore ao Senhor. No momento de louvor e adoração, eu amo ver a Thaís aqui, porque ela flui. Com crise ou sem crise, flui. Irmãos, flua no Senhor, adore. Na última vez que eu preguei, deixei Manuela, a Eli estava, já estou até trocando o nome, com 2 filhas, com 30 anos, Jesus. Eu peguei a Elisa, saímos do hospital, com ela doente, sem entender o que ela tinha. Os médicos falam, não sei o que ela tem, ali enferma, e vim pregar, irmãos. Mas na hora que o pastor Pedro pôs a mão em mim e orou pela Elisa, eu falei, Deus, eu tomo posse dessa cura, e eu vou pregar como um adorador do Senhor. Cheguei em casa, a febre sumiu, voltamos no médico, no outro dia o médico falou, não sei o que aconteceu, essa menina não tem mais nada. Eu poderia ter ficado em casa e eu pregar, não vou, como que eu vou ministrar? Mas o Senhor, Ele assiste os seus adoradores. É tempo de adorar, irmãos. É tempo de entrar naquele CTM e adorar o Senhor em espírito e em verdade. E por último, a Bíblia diz que Ele diz assim, fazei covas e mais covas, mas não haverá vento, não haverá nuvem, não haverá chuva, e essas covas vão se encher de águas. Irmãos, parece que Deus está brincando com Israel. Parece ou não parece? Você vai lá no vale, você vai construir lá uns buracos, para que esses buracos sejam cheios de água. Senhor, que dia? No dia das chuvas? Não, lá em julho, no dia que não chove nada, não vai ter nuvem, nem a nuvem do tamanho da mão de um homem, não vai ter nada. Mas você vai fazer os buracos, e eu vou trazer água nos vales. O que isso fala? Isso fala de um espírito inabalável de fé. 2 Coríntios 5,7, eu não caminho por vista, eu caminho por fé. Eu vou fazer o que Deus me mandou, vendo ou não vendo, eu vou perseverar no que Deus me disse. E às vezes parece que é impossível, parece que é um absurdo, inconveniente o que você está fazendo, mas Deus tem propósito em tudo, irmão. Sabe por que Deus mandou eles construir valas no vale? Porque na época, nesse vale, a Bíblia diz que ali, os historiadores dizem que naquele vale, quando chovia, resplandecia o sol nos montes, e os montes transferiam para as águas uma cor de sangue. Quando Deus disse para ele, faça buracos e eu vou encher de água, Deus estava pensando no quê? Eu solto o sol reflete nos montes, que bate nas águas, vai ficar cheia de sangue. E quando os moabitas chegarem, eles vão ver e vão pensar que aqui houve uma grande carnificina, matança cruel de pessoas, e vão correr de medo de Israel. E foi o que Israel fez, irmãos. E quando os inimigos vieram, a Bíblia diz que Jorão, Josafá e Elom
vencer os moabitas sem fazer nada, só obedecendo uma palavra do Senhor. Sabe, esses dias não é dias de você fazer o que você acha que você tem que fazer, é dias de você fazer o que a palavra está mandando você fazer. É dias do sobrenatural falar no seu coração. Se é dias de perdão, perdoe. Se é dias de organizar a vida financeira para o milagre acontecer, organize. Irmãos, Deus não é imprudente. A Bíblia diz que quando os discípulos chegavam para Jesus e disseram o seguinte: mestre, com que alimentaremos essa multidão? Jesus pergunta o que para eles? O que vocês têm? Jesus queria saber o que tinha nas mãos. E os discípulos falaram: olha, temos 5 pães e 2 peixinhos. Jesus falou: é só o que vocês têm? Tem certeza? Então agora reúna a multidão, senta eles de 50 em 50. Olha a organização do céu. Organize tudo, que o milagre deixa que eu faço. O papel dos discípulos foi entregar tudo que eles tinham em mão, queridos. E o milagre foi sobrenatural, organizado, e sobrou cestos e mais cestos. Já em outra passagem a Bíblia diz que havia 7 pães com menos pessoas. Mesmo assim Jesus fez o milagre, mas sobrou menos cestos do que no milagre com 5 pães. Por quê? Depois, mais para frente, no mesmo evangelho de Marcos, você vai ver que os discípulos tinham retido um pão. Então não era tudo os 7, tudo era 8. Só que eles seguraram o 8º pão. E por não entregar tudo, Deus não pôde fazer o tudo na vida deles. Ei, deixa de dar uma mãozinha para Deus, querido. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele vai fazer. Entrega toda a tua vida financeira para Ele, entrega toda a sua casa para Ele, entrega o teu ministério todo para Ele, entrega a igreja, entrega a sociedade, entrega. E faça o que Ele te mandar fazer, mesmo que não haja sinais, mesmo que não haja aquele arrepio do lado direito, né? Porque crente fala que do lado direito é de Deus, do esquerdo é do capeta. Isso é preconceito dos canhotos, irmãos. É ou não é, pastor? O pastor aqui, ó, é canhoto. E o gato mordeu do lado direito, por isso que eu não consigo chutar o gato. Irmãos, entenda, não precisa de sinais. O sinal nós já temos. O Messias, o Filho do Deus vivo, veio e morreu no nosso lugar, abriu o céu, abriu o véu para que nós possamos entrar e entrarmos com confiança no trono da graça. Chega de pedir sinal para Deus. Não, mas se Deus fizer, não, se eu cair para trás é porque Deus falou. Se eu cair para frente, não. Irmãos, chega. Lembra de Gideão? Irmãos, é sério isso. Com Deus não brinca. Então tá, Gideão, você quer 3 confirmação? Eu vou te dar, põe lá a bendita esponja e tal. Não, agora pode pôr. Agora é comigo, Gideão. Você tem muito povo aí, muito povo, pode tirar. Os medrosos, tira tudo. Não, você não fez? Agora mais um. E começou, irmãos. Cuidado com as provas. Faça o que Deus está te falando. Se Ele te mandou amar, ame. Se Ele te mandou perdoar, perdoe. Se Ele te mandou voltar para o ministério, volte. Se Ele mandou você investir algo financeiro, invista. Ele é o Deus, o autor e consumador da nossa fé. Amém ou não? Davi e Golias, lá no vale de Elá, Davi só fez o que precisava ser feito. Davi não pediu sinal nenhum. O sinal que Davi tinha é um incircunciso, já basta. O meu Deus é soberano e eu vou vencer esse incircunciso. Eu vou vencer essa situação. Salmos 84 diz assim: feliz o homem cuja força está em Deus, em cujo coração os caminhos são altos, passando pelo vale de Baca. Passando por onde? Pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, e a primeira chuva o cobre de bênção. Vão sempre aumentando de força, cada um deles aparece perante Deus em Sião. Passe por esse vale de Baca e faça dele um lugar de fontes, irmãos. Isso é o que eu quero profetizar sobre a igreja nessa noite. Em dias de vales, nós vamos fazer deles um lugar de fontes.
Eu profetizo que em 2019 e ainda esse ano, nós vamos ver fontes e mais fontes surgindo do nada nas nossas vidas. Fique de pé comigo, vamos orar. Qual é o nome do seu vale? Elá, Baca, vale da sombra da morte, vale dos ossos secos. Qual é o nome do seu vale? Faça dele um lugar de fonte nessa noite. Deus quer encher o nosso coração de fé, amém ou não? Deus quer fazer do nosso coração como o coração daquele homem. Eu vou lembrar o nome. A Bíblia diz que ele entra na caverna. Ele estava com frio e ele precisava se aquecer. Só tinha uma caverna, mas dentro da caverna tinha urso. O que ele faz? Sai correndo? Alternativa 1. Fica parado e morre de frio? Alternativa 2. Ou ele entra e destrói aqueles animais e vive para contar a história depois. O que você acha? O que você faria? A Bíblia diz que ele entra, irmãos, e mata aquele urso nas mãos para se aquecer. O vale vai vir para todo mundo. A resposta de Deus no vale depende da sua atitude hoje. Feche teus olhos. Fale com o Senhor, querido. Existe um ambiente aqui de adoração, por isso Ele está aqui. Aonde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu me faço presente. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quer te desvie para a direita ou para a esquerda, sempre haverá uma voz por detrás de ti dizendo: este é o caminho, andai por ele. Aonde o Espírito do Senhor está, algo novo sempre acontece. Confie nele, querido. Adore a Ele. Peça fé para Ele hoje. Existem coisas esperando a sua posição. Deixa o espírito da espontaneidade tomar o teu coração hoje. Deixa o espírito que estava sobre Maria envolver o teu coração hoje. Seja livre para entrar nesse ambiente profético. A semente foi liberada, agora basta você dar uma resposta. Em nome de Jesus, você é livre aqui, querido. Umas vão cair à beira do caminho, outras em terreno pedregoso, outra entre espinhos. Mas eu creio que haverá corações aqui como terra boa, que vai receber essa semente e vai produzir 30, 60, 100 vezes mais. O tempo de cantar vai chegar, meu irmão. O Deus que fez a profecia, Ele é fiel para cumprir. Mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Ele está conosco. Aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Aquele que disse um lugar na fenda da rocha, Ele é fiel para cumprir. Aquele que disse uma família bendita, Ele é fiel para cumprir. Aquele que disse em Bebedouro haverá uma comunidade evangélica da família, Ele continua aqui, meu irmão. Ele não perdeu o controle, Ele não perdeu o controle. O Deus do ouro, o Deus da prata, o Deus que faz Nabucodonosor comer grama no jardim, continua nesse lugar, meu irmão. Aquele que faz órfão viver em família está aqui. Aquele que abre o ventre da estéril está aqui.
Aquele que dá voz a quem não tem voz está aqui. Aquele que tira o Lázaro da sepultura está aqui. Ei, aquele que dá visão ao cego está aqui. Aquele que expulsa demônios que nenhum sacerdote consegue está aqui. Ei, profetas, o Deus dos dons está aqui. Pastores, o Deus da cura está aqui. Mestres, o Deus das santas escrituras está aqui. O verbo vivo que desceu está aqui. Evangelistas, o Deus dos sinais está aqui. Ei, apóstolo, o grande arquiteto, o Senhor dos senhores está aqui nesta noite. Por isso o Espírito da profecia toma o nosso coração. Em meus louvores nós te chamamos, Yeshua. Traga um tempo novo, Senhor. Traga um tempo de cantar sobre os nossos corações. Sabedoria, sabedoria, sabedoria sobre nós. Nós não somos a geração presa no ouro e na prata. Nós somos a geração que diz: levanta-te e anda. Os recursos correrão atrás de nós, Senhor. Sempre foi assim e será assim. Como profeta dessa casa, eu digo isso nas regiões celestiais. O nosso coração não está em ti, na mão. O nosso coração está nele. Porque dele, por ele, para ele estão todas as coisas, Senhor. Pega o que é teu e some do nosso meio. Espírito de incredulidade, some. Seu incircunciso, some do nosso meio. Populacho do inferno, some do nosso meio. Espírito de Rofini e Fineia, some daqui. Sambalá e Tobias, some do nosso meio. Levanta os Jefité, levanta os Eude, meu Deus. Levante as Déboras, levante as Saras nesse tempo. Levanta os Benaias que vão entrar na caverna. Eu profetizo hoje Benaias se levantando aqui, Deus, que vão entrar lá no mais profundo das cavernas e trazer um tempo novo, Senhor. Um tempo de espontaneidade. Um tempo onde não precisa dizer o que fazer. Mas um dia que a glória vem e nós perdemos o controle. Nós rejeitamos todo padrão evangélico. Nós rejeitamos todo padrão humano. Nós rejeitamos a coragem de Saul e dizemos: vem, Espírito da profecia, vem. Toma o nosso coração hoje, Senhor. Não é do jeito que o homem quer, é do jeito que o Senhor quer. Mesmo que seja através de Rabi, vai acontecer, Deus. Não, mas Rabi é prostituta, mas eu sou Deus que tenho aliança. Faz do teu jeito, Senhor. Te amarei, Senhor, minha rocha, eu sempre te amarei, aleluia. Te amarei, Senhor, minha força, aleluia. Te amarei, Senhor. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre, Deus. Te amarei, Senhor, minha rocha, eu sempre te amarei, aleluia. Eleva os meus olhos para os montes. Sim, Deus. Para os Espírito da profecia, vem
princípios para criança. Eu já vejo isso, Senhor. Eu já ouço ruídos da abundante chuva. As nações virão, povos, línguas e nações virão. Ah, eu vejo isso com meus olhos na fé. Sopra o teu vento, sopra o teu vento, sopra o teu vento. O Senhor é o mesmo. O Senhor é o mesmo de ontem. O mesmo hoje, o mesmo eternamente. Deus do meu pai Abraão, Deus do meu pai Isaac, do meu pai Jacó, do meu pai Pedro, tu és o mesmo hoje. Sopra o teu vento. Tem jeito, Serginho. Existe uma aliança, cara. Os remanescentes estão levantando. A palha vai ser consumida. E os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Escuta, Lisa, o Senhor está contigo. Pisa no mar. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. É tempo de entrar, diz o Senhor. É tempo de ser livre. Sim, Senhor. Vai, adorador, adore. Vai, profeta, profetiza. Vai, Miriam, dance. Isso que cremos, Pai. Tem jeito na Índia, né? Não existe deuses lá, existe um Deus, cara. E vai aí dentro do teu coração. Nós estamos juntos no nome de Jesus. Tem jeito, irmãos. Que caia diante de ti nessa noite, Senhor. Espíritos facciosos, caia. Espírito de incredulidade, vai. Espírito de curiosidade, some do nosso meio.
2007, quando tivemos aquela visão do Senhor rodando algumas bolas de fogo, jogando para as nações, lembra dessa visão? Deus manda te dizer, ela continua. Muitos missionários serão enviados debaixo do teu cajado. Vai acontecer, irmãos. As nações nos esperam. Creia ou você não, aquele que começou a promessa, ele é fiel para cumprir. Mas eu acredito que aqui existem pessoas que creem. Tem ou não tem? Estenda suas mãos lá para o centro de missões. Vamos orar por ele. Para lá, ao sentido da porta. Levanta a tua voz, começa a profetizar sobre o CTM. Profetiza um novo tempo sobre aquele lugar. Profetiza vida naquele lugar. Profetiza, meu irmão. Profetiza escolas de ministérios. Profetiza escola para as nossas crianças. Escola para missionários. Escola para adoradores. Nós profetizamos, Pai, sobre o centro de missões um novo tempo, Deus. Nós profetizamos naquele lugar, oh meu Deus, uma fonte inesgotável, Senhor. Senhor, uma fonte do sobrenatural do Senhor. Por isso nós ligamos na terra como igreja, para que seja ligado no mundo do Espírito. Senhor, a vida naquele lugar, fluirão rios de águas vivas daquele lugar, Senhor. Em nome de Jesus nós declaramos, envia os teus anjos para lá agora, Senhor. Aqueles anjos que cercavam o Éden com espadas desembainhadas, envia os teus anjos para aquele lugar, Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus uma torre de oração sendo construída naquele lugar. Nós profetizamos que as nações virão para beber da água, não da ceifa, mas da tua igreja em bebedouro naquele lugar, Deus. Nós declaramos que o Senhor é o nosso provedor naquele lugar. O Senhor é o nosso Boaz, o Senhor é a nossa fonte inesgotável. Por isso nós declaramos, portas se abram, céus se abram. Levante, Deus, mantenedores. Levante homens e mulheres que vão segurar a arca nesses dias. Deus, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus.